Outro aspecto interessante no trabalho de Ramatiz é quanto suas revelações e profecias encontram semelhança com as de outros videntes mencionados no livro Mensagens do Astral. O ponto central das mensagens e do trabalho de Ramatiz, que é seguido por diversas casas espíritas que recebem suas indicações espirituais, é a postura universalista e não sectária, que permite absorver os conhecimentos espirituais das mais diversas linhas, convergindo dessa forma para uma união semelhante à que se dá no plano etérico, entre as fraternidades da cruz e do triângulo, refazendo a máxima hermética de que o macrosomo e o microsomo são correlacionados e se influenciam. Segundo relatos, numa conferência pública realizada em 1969, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o médium Hercílio Maes disse que recebeu informações dos espíritos superiores, referentes tanto à atuação de Emmanuel e Chico Xavier, quanto à de Ramatiz e do próprio Hercílio Maes, assim como de outros integrantes de futuras equipes de trabalhos espiritualistas. A ideia é que cada qual teria sua função e atuação específica, no sentido de construir um amplo movimento de unificação que resultaria na implantação no futuro de um só rebanho para um só pastor, Jesus Cristo. Ainda eu fui buscar também o que ela é escritora, palestrante, filósofa, é a Patrícia Cândido, que tem um canal no YouTube, ela abordando sobre o espírito Ramatiz, que se manifestou através do médium Hercílio Maes no século XX, mais ou menos nos anos 50, 1950. Ela diz o seguinte: Ramatiz fala do universalismo, da universalização das religiões, do melhor caminho religioso, que é o caminho do coração e o caminho de fazer o bem. E ela diz que nós não precisamos necessariamente de uma religião para encontrar o caminho da espiritualidade. Ramatiz fala sobre astronomia, sobre astrologia, sobre radiestesia, que é a sensibilidade a determinadas radiações como energias emitidas por seres vivos e elementos da natureza. Sobre a radiônica, que é o tratamento através de ondas de rádio. Sobre a aparição de Cristo, sobre as manifestações espirituais que existem na Terra, sobre a fisiologia da nossa alma, sobre o que acontece do outro lado, no plano espiritual. Ela diz que as obras literárias das mensagens de Ramatiz são extremamente ricas e tem muitos médiuns canalizadores de suas mensagens. Ela cita alguns livros psicografados, que é O Evangelho à Luz do Cosmo, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Fisiologia da Alma, Sublime Peregrino, que são alguns dessas obras psicografadas. Ela fala também sobre o acordo espiritual entre a fraternidade do Ocidente e a fraternidade do Ocidente. Criou-se a fraternidade da Cruz e do Triângulo, sob a orientação de Ramatiz. Os espíritos ocidentais reencarnariam no Oriente e vice-versa, porque assim os orientais aprenderiam os preceitos do Ocidente e os ocidentais aprenderiam os preceitos do Oriente. Esse acordo se deu no século XX,
a partir dos anos 20 e 30. Assim, reencarnando em lugares totalmente opostos, teriam novas experiências e novos aprendizados, ajudando os demais seres humanos a dissolverem seus preconceitos com outras raças e também ajudando a terem mais equilíbrio em suas emoções e pensamentos, e também nos sentimentos. As razões do acordo também foi pelo fato de os orientais serem extremamente meditativos e religiosos, e os ocidentais extremamente materialistas e extremamente mecânicos. Por fim, ela diz que essa troca foi necessária para deixar o mundo mais equilibrado, mais equalizado. Então, através dessa fraternidade da cruz e do triângulo, foi implantado o processo reencarnatório, onde essas almas são responsáveis por trazerem esse equilíbrio maior aqui na Terra. Diz ainda que Ramatiz ajuda a entender a espiritualidade de uma forma universal, expandindo a mente e trazendo a meditação para nossas vidas, assim como os pensamentos equilibrados. Em outro vídeo, esse vídeo foi do Divaldo Pereira Franco, que ele nos diz que ele conheceu Hercílio Maes em 1954, em Curitiba, cidade do Paraná, capital do Paraná. E que em uma das vezes em que eles se encontravam na Federação Espírita do Paraná, Divaldo viu o espírito Ramatiz, que se apresentou como nas pinturas pictografadas, que era um espírito muito nobre, cheio de ideias sui generis, e único no seu gênero. Divaldo nos lembra: Kardec recomendou-nos que devemos observar sempre a universalidade do ensino. E diz que Ramatiz, graças aos seus antecedentes orientais, trouxe-nos uma contribuição muito valiosa. Mas ele trouxe também ideias muito pessoais, que, à época, um pouco depois, causaram certos momentos de reação por determinados indivíduos. E ele realmente confirma toda a codificação. Divaldo fala, Ramatiz passou algumas informações que ele ministrou e que estão sendo aguardadas as confirmações através da contribuição da ciência, e que são valiosas as informações transmitidas através de Hercílio Maes, pelo espírito Ramatiz, e por certo pelos médiuns que sucederam a Hercílio. Hercílio Maes teve uma enfermidade degenerativa e deixou de psicografar e desencarnou. Ele nasceu em 1913 e desencarnou em 1993. E que outros médiuns continuam a receber a espírito, a serem fazendo psicografias de Ramatiz. Por fim, Divaldo acrescenta: o que é mais fascinante na obra desse espírito é o conteúdo moral. E como Kardec disse, o conteúdo moral é o essencial. Isso deve ligar-nos uns aos outros, sem qualquer discrepância em determinados itens, que ainda não foram tem determinados itens que ainda não foram confirmados pela ciência. E ele parabeniza todos aqueles que, através das mensagens do mundo espiritual, faz-nos encontrar conforto e as diretrizes da felicidade para nossas vidas. Para encerrar, o que mencionei sobre Ramatiz foi obtido na internet. Procurei sintetizar as informações e colocá-las de acordo com o entendimento dos que foram, abre aspas, meus auxiliares. A quantidade de comentários positivos a respeito das obras
psicografadas é muito grande. E também dizem também que ali traz também toda a moral do Cristo. Ela que é apresentada na codificação. E são mantidas nos livros psicografados por Hercílio Maes e outros médiuns. Então, meus queridos irmãos, nesse momento agora vamos fechando nossos olhos e vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo vale dos suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo vale dos abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes. Aproveitando, peçamos aos espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo e do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos moradores de rua. Vibremos a todos encarnados e desencarnados. Graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, livra-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite.